falou um negócio bacana, porque a gente fala de cota racial nas faculdades e tal. E aí quando você a gente vou fazer uma analogia, tá? Quando eu fico meio ansioso, até falo mais rápido, mas eu vou falar com pausa aqui. Perfeito. Você falou de um filme que eu assisti que é Mãos do médico Abençoadas do daquele Ben Carson. Isso, daquele médico neurologista. Eu assisti ele também. Me influenciou muito. Britânico, né, em inglês, né? Ele é americano. Inclusive, quando ele veio pro Brasil, eu tinha 13 anos. Eu fui vê-lo. Tinha 13 anos. Só, que legal. Minha família nunca tinha escutado falar dele, nem nada, assim. Cara, eu lembro disso. A minha professora tinha um livro dele. Olha os crimes aí, como criança. Peguei o livro dele e fui xerocar o livro inteiro dele. E eu li aquilo lá. Foi, assim, acho que o primeiro livro grande, essas Mãos Abençoadas. Depois eu li o outro também. São dois, né? O Gifted Hands e Think Big, né? O Pense Grande, né? É isso aí. Esses dois ali. E fazendo analogia no que você falou, que esse filme, esse livro te conectou muito para trazer você para medicina e tudo mais. É o que a gente está fazendo nesse podcast. Tentar acordar aí essa nova geração que está chegando, que consiga assistir, que consiga chegar a essa informação para conectar. Sim, sim, sim. E aí, dentro desse contexto que esse filme mostra, a gente mostra que a escola nos Estados Unidos, né, independente de preconceito, o ensino é muito mais... vamos dizer efetivo. assim, efetivo. Sim, sim, sim. Eu gosto da Pri porque a Pri me cumprimenta, porque às vezes some aqui e ela manda bem. Foi de bola, Pri. E aí o que acontece? Não deixa a bola, a peteca cair, né? Não deixa a peteca cair na linha de raciocínio. O pai, ela chega junto. E o que acontece? Aqui no Brasil, quando a gente fala em cota, é lá na frente, é faculdade. E a lacuna que ficou aqui atrás? E aí você falou um negócio bacana. É um negócio muito complicado, né? Nosso país, assim, tá engatinhando, mas a gente precisa evoluir muito em diversas áreas. E esse é sempre um tema que deixa todo mundo, sabe, assim, sabe? Oriçado, né? Exato. É sempre um tema complicado. Mas vamos lá. Dando a minha opinião aqui. Quem sou eu, sabe? Obviamente, eu tô aqui pra, sabe, ouvir, aprender e evoluir também. Mas eu acho que é fundamental ter alguma estrutura para você quebrar aquele ciclo, sabe, da vozinha que, sabe, era filha de escravo, descendente de escravos. Ela teve um filho que falou para ele: meu filho, é o que tem para hoje, sua vida vai ser isso mesmo. E esse menino com 12, 13 anos já assimilou isso, começou a trabalhar, ou às vezes coisas piores, e sabia, é um ciclo que se perpetua. Então aquela pequenez mental vai sendo passado de uma geração para outra, e você vai acreditando nisso, se conformando, sabe, ficando pequeno, se encolhendo dentro da sociedade. Como eu disse, então eu sou a favor de quebrar esse ciclo, sem sombra de dúvidas. Alguma coisa tinha que ter sido feito, né? Mas assim, falando a minha opinião pessoal, eu não acho ainda que estamos fazendo da forma correta. Estamos longe disso. E por que eu falo isso, né? Então você pega esse aluno que muitas vezes tem 19, 20 e poucos anos, você pega e joga ele e dá uma cota na faculdade para ele. Pum. Social até em nível da faculdade, mas e se a gente começasse um pouquinho antes? Por que aquele aluno que estava ali na segunda, terceira, quarta série, totalmente despontado na escola pública, sabe? E num outro patamar mesmo, sabe, de interesse, eu não falo nem de inteligência, mas de interesse e de dedicação, sabe? Por que, sabe, que você não pode tentar ajudar esse camarada de uma forma? E por que eu falo de começar sempre o mais cedo possível? Pela capacidade de pensar que esse camarada vai desenvolvendo durante a vida. É muito diferente você estar no meio ambiente onde o seu professor está te estimulando, está te dando ideias, está te obrigando, está te cutucando, empurrando a pensar. Você virá um formador de opinião no final desse processo. E você tem todas as armas para você brigar de frente com qualquer outra pessoa por uma vaga na faculdade. Porque você estudou com as mesmas condições que o outro estudou. Certo? E quando você pega esse camarada, muitas vezes depois de estar muito calejado na vida, depois de 20 anos, sabe, num ambiente onde, sabe, a formação mental dele está sendo sempre conduzida de uma forma,
muitas vezes esse camarada não teve tempo de pensar esse tempo todo e formar opiniões diferentes, sabe? Ter um ponto de vista que ninguém teve. Só que ele tinha toda a condição, às vezes, se isso tivesse sido feito lá atrás, sabe? Então, ao meu ver, quem sou eu? De novo, né? Eu não sei nada, cara. Eu não entendo nada dessas coisas. E eu nem sei como que isso seria possível. Mas, sabe, seria muito mais interessante, sabe, se de repente essas crianças, sabe, com esse rendimento diferenciado ali, sabe, elas pudessem ser inseridas num ambiente onde, sabe, os professores e tudo mais já ensinassem elas a pensar desde muito cedo. Ia ser muito diferente a estrutura. Daí deixa ele competir de frente com qualquer outra pessoa pela vaga na faculdade. Pública para amparar as crianças de escola pública. Não existe, porque não é do interesse deles, porque a estrutura está formada. Não é o interesse deles. Agora, falar que ninguém pensa, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Aquelas coisas, será que é ingenuidade deles ou maldade? Claro, né? Que é maldade. Será que realmente, será que isso nunca passou na cabeça de ninguém? Ou será que é interessante deixar do jeito que está? Dar umas vaguinhas aqui, sabe? Só para uma população. Um band-aidzinho naquela ferida enorme. Exato. Agora imagina se por exemplo, esse convênio, digamos, fosse feito por municípios, assim, sabe? Então, olha, os melhores dessas escolas aqui, eles vão ter tantas vagas no colégio e por município. Imagina quantas vagas você não ia criar a mais. Agora, você pega 10 faculdades de São Paulo, 5 faculdades de São Paulo, então, só vão ter cotas nessas 5 faculdades de São Paulo e acabou. E aí, e quem não conseguiu? É isso. Ficou de fora. E aí imagina só quantos adolescentes, jovens pensantes iam ser criados, né? Será que isso seria bom para o governo? Exato. Se, por exemplo, você dá uma base para uma criança dessas, cara, tudo bem, ele não passa um ano, sabe? Ele vai ter outra condição no cursinho, ele vai prestar no próximo ano e tudo mais, briga de frente. Agora, o camarada que você simplesmente só insere lá na frente, você quer dar um negócio já dado para ele, como que, sabe, esse cara vai conseguir raciocinar no mesmo nível que as outras pessoas, sabe? Ele perdeu muito atrás. É muito diferente a escola particular e pública, infelizmente, sabe? Com certeza. Infelizmente, a gente podia equilibrar isso mais. Sim, né? eu analiso assim da seguinte forma. O país, depois a gente vai voltar para a da medicina, mas eu penso da seguinte forma. Vamos pensar na questão nacional, né? Cada país. O governo, ele não pensa lá na frente, ele pensa no agora. Cada governo de cada 4 anos, independente de partido, ele pensa no momento. Exato. Qual momento? Alavancar o seu partido, crescer financeiramente o seu partido, crescer os seus benefícios, vamos se dizer. Cada um pensa só no seu. Exatamente, né? exatamente. Tanto no embolso, no que for, ou então em questões políticas. E não pensa no povo, porque se você for analisar e pensar numa maneira nacional, quem perde é o próprio governo também. Isso. Porque imagina um país fraco, um país quebrado, um país sem uma estrutura de bons médicos, de bons engenheiros, de bons cientistas, ele perde para outras estruturas. Os melhores engenheiros estão na Alemanha, os melhores pensadores, cientistas estão nos Estados Unidos e na China. Exatamente. Então, perde. A gente precisa importar tudo. E quem perde, num geral, num todo, depois que a gente esquece a questão de, vamos dizer, de patriotismo, de nacionalidade, quem perde num todo depois é o mundo. Porque você pode ter um Einstein aqui dentro, você pode ter um cara que vai inventar uma inovação dentro do próprio país. Sim. E perdeu esse cérebro aqui, perdeu o cara porque, tipo, no meio do caminho o cara se perdeu. Se perdeu pra rua, se perdeu pras drogas, se perdeu pra depressão, se perdeu... Ele começa a acreditar que a opção que dele... É um fracasso. Poxa, a minha opção é a marginalização, ou sabe, ou nada, eu ficar nessa situação de miserabilidade. Aqui, sabe? Não, marginalizado. Não é isso, sabe? Mas não é, sabe? Você começa a... O mundo perde, obrigar né? ele a ver opções que não... sabe, não deveria, sabe? Eu penso numa visão macro. Eu ainda nem penso numa visão micro, assim. Eu penso numa visão macro, de nacional para o mundo, entendeu? Porque hoje a gente vive em um sistema global. O que é sistema global? O que acontece do outro lado do mundo em segundos, a gente tem informação aqui. Que a gente é mais criativa que o brasileiro. Sim, se você pega algo que está acontecendo aqui, novos cientistas, novos gênios que criam, que vão atrás,
Cara, não precisa o cara sair daqui para tentar uma bolsa lá fora, não precisa o cara sair daqui, entendeu? Para criar um remédio lá fora, mas o governo não dá essa base, entendeu? Então quem perde o governo, quem perde somos nós, o governo, a nação, e né? a nação, e depois quem perde é o mundo, porque nossos infelizmente filhos, não foi amanhã, para frente. Sabe? É triste pensar isso. É triste. É isso mesmo. Mas hoje você veio aqui para fazer diferença e eu fico muito feliz. Espero ajudar aí alguém. Mas legal sua história, viu? Tá de parabéns. Bacana, pô, obrigado. É uma honra nossa ter você aqui hoje. Eu que o diga. De verdade, parabéns, viu, por tudo aqui. Fantástico. Obrigada.